Fala, tropa! A gente está estudando prisão preventiva, prisão cautelar, que se traduz em cláusula de reserva de jurisdição, que pode ser decretada tanto no curso do inquérito quanto no curso do processo. O pacote anticrime alterou o artigo 311 do CPP. O juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício nem no curso do processo. Essa prisão ela tem que ser decretada, então, mediante provocação. Você, para observar a decretação da prisão preventiva, você precisa da acumulação de pressupostos, requisitos e fundamentos. Pressupostos no caput do artigo 312 é o fumus commissi delicti, é prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Requisitos, eu estou falando de um dos requisitos alternativos do 313 do Código de Processo Penal. Fundamentos, eu estou falando do perigo representado pelo estado de liberdade desse indiciado ou réu. Eu estou falando dos fundamentos avistáveis no caput do artigo 312 do Código de Processo Penal. Basta que um deles esteja presente para que seja possível a decretação da medida extrema. Eu estou falando de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Vamos abordar esses fundamentos aqui na tela para a gente extrair algumas noções importantes a respeito do que significa cada um deles. Garantia da ordem pública, entendida pela doutrina como a periculosidade do agente ao meio social ou a gravidade concreta do crime praticado. Depois de muito pensar, depois de muito refletir, a doutrina e a jurisprudência acabaram sintetizando que garantia da ordem pública significa periculosidade do agente, em face, por exemplo, da reiteração delitiva, em face da gravidade concreta do crime praticado, em face do modus operandi empregado. Eu sintetizei aqui na tela a garantia da ordem pública por meio da análise da tese 12 da edição 32, que trata de prisão preventiva, da jurisprudência em teses do STJ. Então diz aqui o Superior Tribunal de Justiça: a prisão cautelar pode ser decretada para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito, ou seja, o modus operandi. Então aqui o Superior Tribunal de Justiça sintetizando para a gente o que pode significar garantia da ordem pública. Eu acho essa tese muito boa, porque ela acaba reproduzindo o entendimento da doutrina e da jurisprudência a respeito dessa temática, para que a gente conheça o que é garantia da ordem pública, garantia da ordem pública que autoriza aí a decretação da prisão preventiva. O que é conveniência da instrução criminal? Aqui a gente está querendo garantir que a coleta de prova no curso do inquérito ou do processo ela seja uma coleta tranquila, que esse indiciado ou réu ele não crie obstáculo à coleta de provas no âmbito do inquérito ou do processo. A gente detecta que a prisão pode ser materializada por conveniência da instrução criminal, por exemplo, quando há notícia de que esse investigado está destruindo provas, quando há notícia, por exemplo, de que esse investigado está ameaçando testemunhas para que elas não contem o que eventualmente sabem, tá? Então tudo isso acaba sintetizando conveniência da instrução criminal, que é um fundamento que acautela o procedimento, se eu estou falando de inquérito, ou o processo, tá certo? Assegurar a aplicação da lei penal, também um fundamento que acautela o processo, que acautela o procedimento. Isso aqui significa que a gente está decretando a prisão preventiva para impedir
a fuga do autor do fato. Se você acaba identificando um enunciado que diz que esse indiciado tenciona fugir para se subtrair ali da aplicação futura da lei penal, se subtrair de uma futura sentença penal condenatória, então a gente tem aqui possibilidade de pensar em decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, tá bom? Assegurar a aplicação da lei penal. Garantia da ordem econômica. A mesma fundamentação da primeira hipótese, ou seja, da garantia da ordem pública, só que voltada à proteção da ordem econômica. Se você vislumbrar, por exemplo, prática de crime contra o sistema financeiro nacional, crime contra a ordem tributária, se houver então um crime que ponha em xeque, de certa forma, a ordem econômica. Estou salientando aqui nessa nota de rodapé que o Superior Tribunal de Justiça reconhece ainda a existência do fundamento garantia da ordem pública quando detectada prática pretérita de atos infracionais. Imagine assim, prática de atos infracionais demonstrando a periculosidade do agente autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Imagine o seguinte: o enunciado da questão te informa que quando esse indiciado ele era adolescente, ele havia praticado vários atos infracionais que chocaram ali a comunidade. Então, uma reiteração na prática de atos infracionais seguida de maioridade e de prática de crime. Crime que autoriza a decretação da prisão preventiva, por óbvio. Aí você tem nesse cenário a possibilidade de, sim, a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, utilizando para demonstração da reiteração delitiva atos infracionais pretéritos, atos infracionais que foram materializados quando esse indiciado ele era adolescente, tá? Antes dele completar a maioridade. Então eu trago para você esse precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da decretação da prisão preventiva por garantia da ordem pública, tá bom? Vamos juntos!